Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão. Vocês se recordam o primeiro anúncio da paixão? O primeiro anúncio foi lá no capítulo 16, quando Jesus perguntou aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Pedro fez a sua profissão de fé: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo." E logo Jesus começou a anunciar. Diante do primeiro anúncio, qual foi a reação de Pedro? "Senhor, que isso não aconteça." E Jesus diz: "Afasta-te, Satanás. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus." Aqui nós vemos o claro contraste entre o Pedro inspirado pelo Espírito Santo. Não foi a carne nem o sangue que te inspirou isso, Pedro, quando você disse que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Pedro inspirado pela carne, por pensamentos mundanos e quem sabe até por Satanás. Agora Jesus anuncia pela segunda vez. E se vê que a repreensão de Jesus teve efeito. Algum efeito ela teve, por quê? Porque aqui já ninguém resiste. Mas existe uma reação, sim. Diz o Evangelho que Jesus falou que ele iria ser morto, ressuscitar ao terceiro dia, e diz o versículo 23, e os discípulos ficaram muito tristes. O Evangelho aqui é muito claro no original grego, é uma coisa mesmo muito intensa, essa tristeza. E aqui, para nós entendermos qual deve ser a nossa reação diante da tristeza do Cristo que morre na cruz, nós temos os conselhos que o próprio Jesus dá. No Evangelho de São João, capítulo 16, Jesus prevê toda esta tristeza. Aliás, ele já estava vendo que diante do seu anúncio da paixão, a tristeza estava tomando conta do coração dos discípulos. Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Eis aqui uma promessa de Jesus. E Jesus, para fazer a gente entender como é que uma tristeza pode virar alegria, conta aquela pequena parábola da mulher grávida. Uma mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. No original grego não está escrito angustiada. No original grego fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, então já não se lembra dos seus sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Então, vejam, a angústia é uma tristeza que faz parte dos trabalhos do parto, de uma vida nova, de um nascimento. Aqui a realidade de que a cruz em si mesma, ela só tem sentido porque tem em vista uma ressurreição, uma vida nova, a salvação. Nós também somos convidados na nossa vida, no dia a dia, abraçar a nossa cruz e estar com Cristo. Claro, logo, quando se fala de cruz, nós somos tomados por uma tristeza. O nome desta tristeza é assídia, ou seja, Deus quer nos transformar em homens novos e mulheres novas. Está aqui, né? A beleza do que Deus quer fazer. Mas no meio do caminho entre o homem velho e o homem novo, no meio tem um negócio chamado cruz. E quando a gente vê esse parto, vê a cruz pela qual nós precisamos passar, somos tomados por uma mistura de tristeza e de preguiça. É a assídia. Jesus quer nos tirar deste estado. E ele diz assim: também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Ninguém é capaz de arrebatar, de tirar a vossa alegria. Mas que alegria é essa que ninguém é capaz de tirar de nós? A alegria que vem quando nós nos encontramos com Jesus. Veja o que ele diz: eu hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará. Então, a cura para essa tristeza, preguiça na qual nós nos encontramos é olhar fixamente para o amor de Cristo.
para os trabalhos pelos quais o Cristo passou, né? Para alcançar a alegria do céu para nós. Quando nós vemos esse amor, então a gratidão nos dá ânimo, tira de nós a tristeza. Ele sofreu por mim, ele morreu, também eu me entrego, também eu quero morrer com ele para com ele ressuscitar. É evidente que isso não é simplesmente uma coisa de autossugestão. É uma realidade que precisa acontecer na nossa vida de oração. O encontro com a verdade do amor de Cristo. Quando você vir esta verdade, a tristeza se transformará em alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.